Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e a minha dica de hoje é para quem vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Petrolina. Então, hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre um dos tópicos do edital. Na verdade, são dois tópicos que eles se complementam, que é o tópico 4, que fala de coesão textual, e o tópico 4.1, que ele fala dos elementos de referenciação, sequenciação e continua, que são praticamente os nossos conectivos. Então, esses tópicos aqui, eles envolvem toda a parte de emprego de conectivos. E isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com questões que envolvem textos, compreensão de textos, organização textual, eles são essenciais para isso, tá? Então, olha a minha dica de hoje para você. Pensando na coesão, quero que você entenda que nós temos aqui, ó, duas formas de pensar a coesão textual, tá? Então, pense assim, ó, coesão textual é como o texto se organiza. A coesão textual diz respeito às amarrações que são feitas no texto, tá? Então, aqui você vai perceber, é como se dentro do texto nós tivéssemos palavras que elas vão amarrando uma coisa a outra, elas vão se juntando e uma faz referência à outra. Então, essa ideia de coesão textual, vou até colocar uma palavra aqui que não existe na teoria, tá? Mas ela serve para amarrar as partes de um texto. Então, quando você tem um elemento conectivo, um elemento coesivo, a ideia é sempre fazer isso, amarrar as partes de um texto, fazer com que o texto ele tenha sempre essa unificação. Por que isso acontece? Quando você constrói um texto, tem que haver uma sequência didática, uma sequência lógica ali. Então, na hora de você analisar uma questão não só de gramática, de coesão, mas também de compreensão e interpretação, você tem que saber assim, como o texto foi construído, quais os elementos que foram usados para amarrar as informações, porque isso te dá muita compreensão, você entende o texto como ele foi organizado. E todo o texto tem que ter uma sequência lógica, você não pode pegar um texto e jogando as informações assim, ao vento. Tem que haver todo um cuidado, a informação inicial, a informação que se segue, como isso acontece. Então, para a coesão textual, vamos destacar aqui, ó, duas formas de você perceber a coesão textual. Uma delas, diz respeito que a gente fala de coesão referencial, tá? E a outra é a coesão sequencial. Então, o que é que a gente vai pensar aqui nas duas situações? A coesão referencial diz respeito àquelas expressões que retomam. Então, uma palavra retoma a outra, uma palavra faz referência a outra. E isso pode ser, geralmente você vai ter, por exemplo, um pronome que retoma o que foi dito antes, ou um pronome que aponta para frente. Mas a ideia é assim, a coesão referencial, especificamente, está ligada à ideia da retomada, tá? Então, a ideia é retomar algo. A função é essa, retomar alguma coisa que já foi dita. E a coesão sequencial, o próprio nome já diz qual é a função. Dar sequência, ou seja, fazer com que o texto ele ande, que ele tenha progressão. Então, quando a gente trabalha com progressão textual, a gente está falando agora do emprego adequado de elementos coesivos que dão sequência, tá? Então, a coesão sequencial, não que ela faça isso, tá? Mas ela ela favorece, então ela tem como favorecer a progressão do texto, a progressão textual. Então, para isso que a gente vai ter esse tipo de emprego de elementos conectivos. Tá, e agora? Qual é o tipo de palavra que dá a coesão referencial e qual a palavra que dá a coesão referencial, sequencial? Temos as duas aqui. Então, vamos marcando aqui agora separadamente. A coesão referencial, então, ó, coesão referencial. O que é que ela tem de base, de ponto de apoio? Nós vamos ter aqui, ó, especificamente, emprego de pronomes, emprego de expressões, você pode ter uma expressão que retoma outra, tá? Podemos ter o emprego de sinônimos, tá? Sinônimos, eles fazem essa interação. Então, aqui, ó, a coesão referencial, ela é feita de várias maneiras.
Aí você vai ter os pronomes que fazem isso, as expressões genéricas, às vezes uma expressão retoma algo, duas palavrinhas juntas retoma alguma coisa, e emprego de sinônimos. Por quê? A ideia da coesão referencial, uma das funções mais importantes dela, é evitar algo que deixe o texto muito ruim, tá? O que acontece? A coesão referencial pretende evitar a repetição. Então, para você evitar a repetição de um texto, num texto é importante que você use elementos que garantam isso. Então, essa coesão referencial faz essa função de retomar alguma coisa e evitar que isso exista como repetição. Outra coisa também que eu vou destacar aqui, que nós também podemos ter aqui o emprego de elipse, que a coesão referencial também faz isso. Vamos pegar aqui um exemplo prático, ó. Pensando agora numa frase, eu falo para você assim, ó. Os governantes precisam buscar meios de ajudar as pessoas mais necessitadas. Muito bem. Agora, a gente pode pensar assim, eu posso continuar essa frase aqui, tá? E eu quero continuar retomando os governantes. Então, por exemplo, ó, para isso, eles devem tomar medidas, ó. Veja que agora em vez de eu colocar os governantes, eu coloquei eles. E eu percebo que pelo contexto, aí é contexto, tá? É estrutura de frase. Pelo contexto, quem é que devem tomar medidas? Opa, eu volto aqui ao texto, os governantes. Então veja que isso aqui já é um elemento coesivo para evitar a repetição. Então, para isso eles devem tomar medidas eficazes e também devem propor várias melhorias. Beleza. Agora, olha esse primeiro verbo aqui, ó. Quem devem tomar medidas? Eles. Quem são eles? Os governantes. Agora, e também devem propor. Olha aqui. Quem devem propor? Veja que antes desse verbo aqui já não tem mais a palavra eles. Então aqui a gente tem uma relação de cadeia que a gente fala. Esse devem não tem nada escrito aqui, ó. Então por isso que a gente fala que isso aqui é uma elipse. Como assim? A elipse, ela tem a função de sempre deixar algo subentendido. Então essa elipse aqui faz referência a esse eles que está aqui. Esse eles que está aqui faz referência aos governantes. Isso a gente fala de uma cadeia coesiva. Isso aqui é bem importante que você entenda na hora de fazer uma questão, que uma palavra vai retomando a outra, tá? Então esse é um exemplo para você perceber o emprego de pronomes, que é muito, muito, muito cobrado nas provas, e a elipse, que ela é usada para isso, para evitar a repetição, mas a elipse sempre tem que estar subentendida. Muito bem. Isso aqui, coesão referencial. E a coesão sequencial? A coesão sequencial, ela vai ser garantida por alguns elementos conectivos, lógico. Aqui eu vou destacar para você o mais importante, o mais cobrado, o essencial em relação a isso, ó. Aqui, claro que nós temos algumas expressões, mas o que mais vai garantir a coesão sequencial, com certeza, é o emprego de conjunções. Ah, tá. E as conjunções, elas não são empregadas apenas de forma aleatória. Lembre-se de que cada conjunção tem um sentido. Você vai ter as conjunções que indicam causa, indicam explicação, adição de informações. Então, as conjunções, elas vão garantir sempre um sentido. Por quê? Elas são classificadas pelo valor semântico. E aqui eu vou dar um destaque. As conjunções que fazem isso são as conjunções que a gente chamamos aqui, ó,
de conjunções coordenativas, que elas têm um valor semântico muito forte, e as conjunções subordinativas adverbiais, porque essas daqui também têm uma carga semântica muito grande, tá? Então, como elas trabalham muito com semântica e elas são classificadas em função do valor semântico, elas têm uma importância muito grande. Por exemplo, as conjunções coordenativas, nós temos aqui uma divisão delas em relação ao sentido, tá? Então, elas podem ser aqui, ó, aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Então, essas conjunções aqui, a função delas é dar sim uma sequência. Então, por exemplo, quando eu tenho uma conjunção aditiva, um exemplo aqui que você vai ter muito comum é o e. Você vai dar uma adição de informações. Alternativas, o ou é um exemplo prático. Adversativas, o mas, o porém, dão a ideia de oposição. Conclusivas, a ideia de conclusão, você tem, por exemplo, aqui ó, o portanto, que é uma conjunção muito comum nas conclusivas. Explicativas, o pois, o porquê. Então, quando elas aparecem, elas carregam esse sentido. E o que vem após dela, por exemplo, a partir da conjunção e, vem uma adição. A partir do porém, vem uma ideia oposta. Então, essa leitura você precisa ter na hora de fazer tanto a compreensão de um texto, quando você tem questões que a banca propõe trocas. Posso trocar o porém pelo mas? Claro, eles são com o mesmo valor semântico. Então, cuidado. Posso trocar o portanto pelo porém? Não, o sentido é diferente. Então, essa é a ideia aqui principal. E as adverbiais, elas têm ideias circunstanciais. Aí nós temos aqui, ó, elas podem indicar, nós temos a causal, temos a consecutiva, temos a condicional, conformativa, comparativa. Veja que aqui, ó, são todas circunstâncias que a gente fala circunstâncias de tempo, tá? Então, ó, tempo não, circunstâncias adverbiais. Ó, causal, consecutiva, condicional, conformativa, comparativa. Temos a ideia da concessão, tá? Que são as concessivas. Aí temos a ideia proporcional, final aqui e a temporal. Então, elas também, aparecer uma conjunção assim, você sabe que vai ter um valor semântico bem carregado, tá? Aqui, e eu sugiro que você busque e tenha uma tabelinha bem legal de conjunções, porque elas ajudam bastante você a fazer as questões de conjunção especificamente e as questões que envolvem compreensão de texto, interpretação, e você vai ter questões só de relação mesmo, de coesão. Então, todas elas aqui, especialmente aqui, ó, cuidado com as condicionais, se você tem lá o se, causal, por exemplo, porque uma causal. Você vai ter aqui, ó, a concessão, especialmente o emprego do embora, que você sabe que pode aparecer. O final, você tem aqui, ó, o para que, a fim de que, tá? Você tem aqui a temporal, que é o quando. Então, cada uma delas vai dar para você um tipo de circunstância. A banca faz, geralmente, questões que envolvam o emprego delas, para que elas servem, o que elas trazem de valor semântico. Então, fechando aqui, né, que é uma dica bem rápida, dê uma atenção especial ao estudo de pronomes, porque eles fazem a relação de contexto, fazem a relação entre os termos, e a ideia das conjunções, porque elas garantem uma coesão sequencial. E sempre são assuntos muito cobrados. Por que são muito cobrados? Porque um texto ele não existe assim, ó, aleatoriamente. Um texto ele precisa estar organizado de forma lógica. E essa organização ela é feita por meio dos elementos conectivos e dos elementos coesivos, que especialmente pronomes e conjunções. Legal? Então, espero que você tenha uma excelente prova, mas claro, cuidado para entender que
Na hora da prova, o que vale é você buscar o enunciado e saber como aplicar isso na hora da questão, tudo bem? Então, excelente prova para você e até um próximo encontro.